taça no armário. A alegria de qualquer torcida tem um gosto especial quando o título é da Libertadores da América, pois nenhum time brasileiro jamais venceu 3 vezes a competição. O Grêmio é um dos 4 que conquistou a América 2 vezes. E são esses 2 títulos que nós vamos mostrar agora. A campanha vitoriosa de 1983 começou em Porto Alegre, com um empate de 1-1 com o Flamengo, que no ano anterior havia conquistado o título brasileiro em pleno estádio olímpico. Estava na hora de encarar a temida altitude da Bolívia. O Grêmio se preparou bem e venceu o Blooming com gols de Tita e Renato Portaluppi. Em La Paz, o maior desafio. Os bolivianos saíram na frente com a ajuda do goleiro Remy. Mas o meio Osvaldo usou a cabeça para empatar a partida. O Grêmio era pressionado quando o volante China resolveu arriscar a sorte de longe. A bola ganhou velocidade no ar rarefeito e entrou bonito no gol. Foi um gol muito importante na minha carreira profissional. Porque até hoje, passaram-se 20 anos, eu viajo muito com os masters do Grêmio, de vez em quando com o departamento consular do Grêmio. E onde vou, sou muito festejado ainda por aquele gol. Fazia muitos anos que clubes não venciam lá em La Paz. Esse ano o Grêmio volta a jogar em La Paz contra o Bolívar. E tomara que o Anderson Polga possa fazer um gol como aquele. No Olímpico, os bolivianos foram despachados sem maiores sobressaltos. 2-0 sobre o Blooming. E 3-1 sobre o Bolívar. Já classificado, o Grêmio ainda ganhou moral, batendo o Flamengo no Maracanã. O desafio passava a ser o triangular semifinal. O primeiro jogo já mostrou que tudo ia ser muito difícil. O jogo contra Estudiantes estava empatado em 1-1, quando o velho Tarciso, então com 10 anos de clube, saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória. O Grêmio tinha que ganhar de qualquer maneira para ter sonhos na Libertadores. Foi contra o Estudiantes da Prata, bem aqui nessa goleira aqui, onde eu entrei, faltavam 20 minutos para terminar o jogo, estava 1-1, o Grêmio precisava do empate, o Caio vai ao fundo, faz o cruzamento, eu entro, faço o gol bem naquele canto, lado direito do goleiro do Estudiantes. E ali, depois dali, o Paulo Santana, todo mundo da imprensa, dizendo que eu e Renato teria que jogar juntos, e calhou que eu vim cair pelo lado esquerdo, jogando pela ponta esquerda, mas fazendo o quarto homem do meio campo. E se demos muito bem, eu e o Renato, fomos a Tóquio, fomos campeão do mundo, então são recordações maravilhosas. O Grêmio perdeu na Colômbia por 1-0 para o América, mas deu o troco em Porto Alegre com extrema dificuldade. Depois de sair vencendo, o Grêmio cedeu o empate e o goleiro Mazzaropi ainda teve que pegar um pênalti antes de Osvaldo fazer o chorado gol da vitória. Veio então a Batalha de La Plata. No pequeno estádio, com a torcida junto ao gramado, o Grêmio chegou a estar vencendo por 3-1, com 3 jogadores a mais em campo do que o Estudiantes. Mas acabou cedendo um empate que parecia impossível. A entrada do vestiário lá era uma para os 2 times. Era pequena, era tamanho de um pouquinho mais que uma porta. E o Caio ficou por último e nesse corredor os jogadores do Estudiantes ficaram esperando ele passar e aí deram nele. Chutaram, ele teve uma fissura na tíbia e não pôde voltar para o segundo tempo. E o juiz na época era um uruguaio e estava apitando muito bem, já tinha expulsado um jogador do Estudiantes, estava bem. Aí no segundo tempo começou aquela pressão, jogaram um toco de árvore na cabeça do Bandeirinha, abriu a cabeça do Bandeirinha, levou 6 ou 7 pontos. E houve uma pressão muito grande naquele jogo, e eles dando soco e parada e um monte de coisa. E acabou que o Grêmio está ganhando de 3-0, o juiz anulou um gol do Osvaldo e começou a marcar impedimentos toda hora. Sei que no fim o juiz teve que deixar empatar o jogo para que a gente pudesse sair de lá assim, vivo praticamente, porque quebraram o nosso ônibus todo, chutaram a porta do vestiário. O Grêmio até na época estava com segurança, mas teve que ter uma proteção muito grande porque eles queriam invadir o vestiário para bater nos jogadores do Grêmio. Na saída, o ônibus foi todo quebrado, nós tivemos que sair deitado no corredor. Eu acho que ali foi o passo mais importante para a gente conquistar o título, porque depois dali a gente sabia que não ia perder mais quando nós alcançamos a classificação. No primeiro jogo em Montevidéu, Tita, de cabeça, fez 1-0.
Os uruguaios empataram, mas o resultado foi bom. A decisão vinha para o Olímpico e o Grêmio não deixou a oportunidade escapar. Caio fez 1-0 para o tricolor. Mas o ídolo uruguaio Fernando Morena empatou e o jogo ficou imprevisível. No final, um longo cruzamento de Renato achou a cabeça de César. O Grêmio era campeão da América. Temos um espírito de grupo bastante forte. Foi criado um laço de amizade entre os jogadores, comissão técnica, os diretores. Tanto é que esse ano completará 20 anos daquela conquista. E nós mantemos contatos, inclusive familiares, com esses nossos colegas. Isso foi fundamental. A arrancada para o título de 1995 não foi nada entusiasmante. O Grêmio começou sendo abatido pelo Palmeiras em São Paulo por 3-2. Veio a viagem para o Equador e o empate com o Emelec. A primeira vitória só veio na terceira partida, graças ao precioso pé direito do lateral Arce, que marcou 2 vezes. Em Porto Alegre, depois de um empate sem gols com o Palmeiras, o time começou a embalar. Goleou o Emelec por 4-1. E bateu o Nacional por 2-0. Nas oitavas de final, o Grêmio goleou o Olímpia no Paraguai por 3-0. E no jogo de volta, os paraguaios levaram mais 2. Nas quartas de final, contra o poderoso Palmeiras, um jogo espetacular. O time gaúcho foi enfileirando gols em dia de Jardel inspirado. Ele marcou 3 vezes na goleada de 5-0. O Grêmio quase deixa o Palmeiras fazer o impossível. Levou 5 gols, mas Jardel apareceu para fazer um gol precioso que garantiu o time nas semifinais. O ícone dessa campanha toda, né, aquele jogador que durante a maioria dos jogos transformou essa qualidade em gols foi o Jardel, né? O Jardel marcou essa campanha da Libertadores, né, juntamente com todas as outras peças, né? Mas ele, como era o homem-gol do nosso time, o responsável por balançar as redes, né, realmente ganhou um destaque um pouco maior. O Emelec já era conhecido e não metia medo. Depois de um empate em 0-0 no Equador, Paulo Nunes e Jardel despacharam os equatorianos e levaram o Grêmio à grande final. No Olímpico, a vitória contra o Nacional da Colômbia começou com um gol contra de Marulanda. Depois, o artilheiro Jardel fez seu 11º gol na competição. E Paulo Nunes fez 3-0. A torcida se preocupou com o gol do América, mas a vitória de 3-1 dava uma boa vantagem. No jogo em Medellín, os colombianos saíram na frente, mas um contra-ataque decidiu o campeonato. Alexandre foi derrubado na área e Dinho bateu o pênalti, que garantiu o título. 1-1 e festa. Toda aquela pressão no hotel, no nosso andar, no hotel inteiro de militares com armas, aquele aparato que tem normalmente, né, na Colômbia. Nós não estávamos acostumados com aquilo, eu com acho que 20 anos, o Roger, alguns jogadores mais novos um pouco assustados com tudo aquilo. Uma partida difícil em que no primeiro tempo a gente tomou 1-0, um jogo realmente muito complicado. Aí no segundo tempo tinha outra felicidade, entrou o Alexandre e o Xoxó. Num lance individual dele, conseguiu um pênalti, o Dinho foi lá, converteu. Aí realmente aquilo lá deu um alívio para a nossa equipe e a gente, aí no final, foi aquela festa toda, tudo que a gente queria, tudo que a gente desejava, conseguiu. Os gaúchos chegaram em 4 finais da competição, ganhando 2 títulos. E no ano do centenário, o Grêmio tenta desempatar essa estatística. A gente se despede por aqui, desejando uma boa noite para você e aos gremistas uma boa sorte.